Querida igreja, quero louvar o nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, por esse dia maravilhoso, saudá-los também no nome de Cristo e convidá-los a abrir essa noite em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, nós vamos para o verso 23, irmãos. Hebreus 9, verso 23 ao 28. Vamos ler a escritura que diz assim: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio. Pois então, necessário seria ele ter sofrido com frequência, desde a fundação do mundo. Mas agora, no fim do mundo, uma vez, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Amém. Vamos curvar nossas frontes e orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nos achegamos na Tua presença para cultuar, adorar, em nome de Jesus Cristo, o Teu Santo Filho. Pois nós sabemos, Senhor, que não somos puros para estar diante do Senhor pelos nossos próprios méritos. Não temos méritos nenhum, Senhor. Mas é somente em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, perfeito, santo, sem pecado, nem ruga, que nós nos achegamos para adorar o Senhor. Receba, nosso Deus, o nosso culto, tudo que até este momento já entregamos no Teu altar pelo Espírito Santo, nossas orações, nosso coração derramado em louvores diante de Ti. E agora, Senhor Deus, nós esperamos do Senhor a Tua palavra, receber do Teu Espírito a palavra, a direção, a luz que nós precisamos, o alimento para a nossa alma. Então fale conosco, Senhor, e nos ensine essa noite. Que o nome de Jesus Cristo seja grandemente exaltado, manifestado no meio de nós, para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. O autor da carta aos Hebreus, nessa parte que nós acabamos de ler, do capítulo 9, ele está fazendo algumas referências importantes e também comparativas do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o livro de Hebreus, em vários momentos, o autor da carta vai fazer comparações entre Jesus Cristo e os homens, e os anjos, e os reis, e o sumo sacerdote, porque ele tem em mente mostrar que ninguém é como o Senhor Jesus, e que Cristo é superior a todos, a toda criatura, a tudo que existe,
pois Cristo é Deus, é o próprio Senhor. E nessa parte do capítulo 9 em especial, ele também faz algumas comparações que devem despertar a nossa atenção, meus irmãos. A primeira comparação que o autor de Hebreus faz é em relação ao templo. Veja que ele diz que Jesus Cristo, ao morrer, entra no templo. Mas ele disse: o templo que nós nos reunimos na terra, ele é apenas uma figura. É uma representação do verdadeiro templo que está no céu, em que o nosso Senhor Jesus Cristo adentrou na sua ressurreição. Veja, essa parte diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. E então no verso 24 ele diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Ele está se referindo à entrada de Jesus no céu. Muitos salmos retratam a entrada do Senhor no céu. Os salmos que eram cantados por Israel no passado retratavam a realidade do Messias de Deus no céu. Quem é este? Abram-se, ó portais eternos, como se fossem os portais de um grande templo eterno se abrindo. Quem é este que vai entrando? É o Rei da Glória, é o que os salmos dizem. Então, o salmo retrata o templo superior a este templo feito de pedra, de paredes de tijolos, um templo que não é feito por mãos humanas. Então, no verso 24, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, que são apenas uma figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Então, a primeira comparação que nós temos aqui é do templo feito por mãos humanas e o templo celestial. Quando eu estava olhando para essa passagem, irmãos, eu fiquei pensando no que o autor da carta aos Hebreus estava nos dizendo aqui. É como se ele estivesse fazendo aqui uma brevíssima teologia dos templos humanos, das casas de orações, dos locais em que nós nos reunimos para adorar a Deus, como esta casa que nós estamos aqui agora. Esta casa, ela é uma casa de oração. Ela não é o templo de Jerusalém, claro, aquele templo que se referiu ao autor da carta aos Hebreus, mas é o lugar em que nós nos reunimos hoje para adorar o nosso Senhor. E sabe, irmãos, assim como o templo de Jerusalém, ele era uma figura do verdadeiro templo que está no céu. Os locais de reunião que nós nos reunimos para adorar a Deus, eles também são uma figura da casa de oração que há no céu. Essa é a primeira comparação. E o autor, ele quer simplesmente dizer que o templo em que o nosso Jesus Cristo está agora, ressurreto, não é um templo que homens construíram, mas é o templo que o próprio Deus celestial preparou. Então, depois vem a parte mais importante no verso 25, quando ele vai falar sobre o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E aqui o autor vai fazer uma nova comparação entre Jesus Cristo e o sumo sacerdote. Veja, a partir do verso 25. O autor diz: nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio. Pois então necessário seria ter ele sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Mas agora, no fim do mundo, nesta época, nos últimos dias,
uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui o autor de Hebreus, ele nos fala coisas maravilhosas acerca de Jesus Cristo e do seu sacrifício, irmãos. O primeiro dos pontos importantes aqui é que Jesus Cristo não se ofereceu várias vezes como sacrifício. Ele não precisou ir para a cruz muitas vezes, ele foi uma vez crucificado e morto, para sempre. E ele diz então que, diferente disso, a frequência com que o sumo sacerdote vai no templo para oferecer o sacrifício é uma frequência anual. Vamos voltar ao verso 25. Nem também, ele fala sobre Jesus agora, nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio. Ora, a referência aqui é ao sumo sacerdote da religião judaica que precisava levar uma vez por ano no santo lugar, no santíssimo lugar, o sangue do sacrifício. Ele não podia entrar sobre a ordem divina, ele não podia entrar naquele santuário mais do que uma vez a cada ano. O santíssimo lugar, que era uma parte especial do templo, havia o santo lugar e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era o lugar mais sagrado do templo, é onde estava simbolicamente a presença de Deus. Então, naquele lugar santo, o sacerdote ia só uma vez a cada ano. E ele levava o sacrifício, o sangue da expiação. A frequência, o autor de Hebreus diz, era necessária ano a ano. Ele não podia ir apenas uma vez e nunca mais ir. Ele precisava repetir o ato sacrificial. E o autor de Hebreus também diz que ele carregava sangue alheio. Ou seja, o sacrifício não era do próprio sacerdote. Ele não estava se sacrificando pelo povo, mas ele carregava um outro sacrifício, uma oferta que era em favor do povo. Então não era o seu sangue, mas era o sangue de outro, de um animal que era sacrificado para tirar os pecados do povo. Simbolizava a expiação dos pecados. Mas Cristo, diz o autor da carta aos Hebreus, não tem esta frequência. Veja, irmãos, nem também para se oferecer com frequência. O que o autor está nos dizendo é que a morte de Jesus foi uma vez só e para sempre. Ele está dizendo que aquele sacrifício que Jesus fez no Calvário foi de uma vez por todas. Nunca mais vai se repetir. Nunca mais há a necessidade de alguém morrer pelos pecados do povo. Nunca mais. Porque Jesus já fez isso e fez de uma vez por todas. Sempre. Aí então o verso 26, ele complementa dizendo, pois então necessário seria ter ele sofrido com frequência. Se Cristo fosse como um sacerdote, que se apresentava frequentemente no templo, uma vez por ano, a cada ano, se Cristo fosse assim, ele precisava ter morrido com frequência, desde o começo do mundo, o autor está dizendo. Então, a cada geração, por exemplo, Cristo precisava voltar, morrer pelos pecados daquela nova geração. Quando aquela geração passasse, Cristo precisava voltar para uma nova geração, morrer, se sacrificar para que aquela geração fosse salva. E assim até o fim do mundo. Desde o começo do mundo até o fim do mundo. Mas não é assim. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi de uma vez por todas e não com frequência. Pois então, verso 26,
seria necessário ter ele sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Mas agora, diz ele, no fim do mundo, essa expressão fim do mundo que ele usa aqui, não é uma expressão referente ao dia do juízo final, o fim do mundo, o último dia, mas ele está fazendo referência à última era, ou aos últimos tempos. Mas agora, nos últimos tempos, fim do mundo tem a ideia de final dos tempos, mas não do último dia do juízo final. Ou plenitude dos tempos, para ser mais preciso aqui. O autor está dizendo, agora, no fim do mundo, ou na plenitude do tempo, uma vez, diz o autor, uma vez se manifestou Jesus para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Enquanto que o sacerdote precisava tomar um sacrifício, um sangue alheio, e levar para o altar e oferecer a Deus. E isso várias vezes, ano a ano, é nos ensinado na Epístola aos Hebreus que uma vez, na plenitude do tempo, Cristo se manifestou, o texto diz, para oferecer a si mesmo. Essa expressão, ela também é muito importante no verso 26. Ele se manifestou para aniquilar o pecado e para o sacrifício de si mesmo. Se algum sacerdote tentasse oferecer a si mesmo, como Jesus Cristo fez, o seu sangue seria pior do que o sangue dos animais que ele apresentava. Porque o sangue de bodes, touros e novilhos, como vai dizer mais em outra parte o autor de Hebreus, eram os sacrifícios autorizados e que simbolizavam Cristo, este Senhor Jesus Cristo. Porém, o sumo sacerdote não era uma oferta autorizada. Então, ainda que ele quisesse oferecer a si mesmo como se fosse um sacrifício maior e mais digno do que o sacrifício de animais, este sacrifício não teria a menor validade, seria pecaminoso e rejeitado pelo Senhor. Cristo entregou-se a si mesmo. Cristo é o sumo sacerdote que vai apenas uma vez, uma única vez e para sempre, e oferece a si mesmo. Não traz sangue alheio, mas ele oferece o seu próprio sangue para aniquilar o pecado. Tem um outro ponto aqui que precisa chamar a nossa atenção, que é a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. Ele se ofereceu para pôr fim ao pecado. Mais uma vez, essa expressão não significa que o pecado não existe mais. Significa que o pecado está perdoado. Então ele perdeu o seu efeito mortal. Você ainda é um pecador. Você sabe que pecou esses dias, sabe que pecou hoje e sabe que vai pecar até o último dia. Eu creio que você tem perfeitamente isso em mente, essa consciência. Mas com a morte de Jesus Cristo, o dano que o pecado causaria em você acabou. Porque ele morreu pelo seu pecado, pagando o preço pelo seu pecado, em seu lugar. Então, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, oferecendo-se a si mesmo, como diz o verso 26, ele manifestou para aniquilar o pecado. É por isso que Paulo pode dizer, meus irmãos,
com tanta confiança. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo pode ser preciso, seguro, confiante na verdade de que os nossos pecados estão perdoados. É por isso que ele também diz em outra carta que havia uma nota de dívida nossa. Nós éramos devedores por causa do nosso pecado, mas essa dívida foi paga na cruz. E Paulo diz, a nota que era contra nós, ele se refere a uma espécie de nota promissória, um recibo de dívida, algo assinado que dizia, você deve. Paulo diz, isto foi cravado, pregado no madeiro, ela não existe mais. A dívida foi paga pelo Cordeiro, Jesus, de uma vez por todas. E aqui é importante você perguntar, pastor, mas eu continuo pecando. Havia uma nota promissória contra mim, os meus pecados. Porém, digamos que os meus pecados todos foram perdoados agora. Mas e os pecados que eu vou cometer amanhã? Essa nota continha todos os seus pecados. Tudo. Não eram pecados possíveis. Ela não previa pecados, ela continha os seus pecados. E tudo foi pago na cruz do Calvário com o sacrifício de Jesus Cristo, ao se oferecer a si mesmo, ao levar o seu próprio sangue ao madeiro em nosso lugar. É isso que o autor da carta aos Hebreus está nos ensinando, irmãos. E ele diz ainda, fazendo mais uma comparação aqui, a primeira comparação é entre o templo, como nós vimos, o templo de pedra e o templo celestial. A segunda é entre Cristo e o sacerdote do Antigo Testamento. A terceira, em relação à morte, é entre Cristo e todos os homens. No verso 27, o autor diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós sabemos que temos uma vida e quando essa vida nos for tirada, virá o dia do juízo para nós. Aguardamos o dia do julgamento. Não haverá, depois desta vida tirada, depois da morte, nada senão o dia do julgamento final, onde nossos corpos serão ressuscitados e unidos aos espíritos. Então ele diz, assim também, verso 28, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá segunda vez, sem pecado, para a salvação. Duas coisas importantes nos são dadas aqui nessa última parte, irmãos. A primeira delas é que Jesus Cristo ofereceu-se uma vez e para sempre para tirar os pecados do seu povo. Ele diz, os pecados de muitos. Os pecados dos eleitos que o autor da carta aos Hebreus tem em mente. Cristo veio ao mundo e ofereceu a si mesmo como sacrifício, uma só vez e para sempre, para tirar os pecados do seu povo, dos eleitos de Deus, de muitos homens, não de todos os homens, mas de muitos homens. Essa é a primeira verdade. E a segunda, contemplada no verso 28, é que aqueles que estão em Cristo, que amam o Senhor, que têm os seus pecados perdoados, estes que buscam Jesus Cristo, diz a nossa Bíblia, a eles Jesus aparecerá uma segunda vez, sem pecado, para a salvação. Bom, isso aqui é a explicação desses versos, é o significado exegético desses versos do 23 ao 28.
E eu comecei exatamente essa mensagem trazendo a exegese, a explicação e até algumas aplicações rápidas aqui, porque hoje é um dia muito especial para nós. Celebramos a ceia do Senhor Jesus Cristo. A mesa está posta, os elementos estão ali, preservados, pão e vinho. E a ceia tem um significado muito especial, irmãos. E se nós não entendermos o que a ceia do Senhor representa, e esse texto de Hebreus deve nos ensinar a entender isso e a rebater erros sobre a ceia do Senhor que são ensinados por aí, especialmente sobre o catolicismo romano. Na época da Reforma Protestante, meus irmãos, Deus levantou aquele monge, Lutero. Vocês conhecem essa história. E Lutero, lembrem, um monge católico romano, ele era membro da Igreja Católica. E mais do que um monge, um padre, ele era professor da Universidade de Wittenberg, onde ele ensinava teologia aos futuros padres da igreja e outros que estudavam na universidade. A reforma nada mais é do que um retorno da igreja às escrituras sagradas. Porque naquela época, meus irmãos, acreditem, a igreja ela estava completamente longe da palavra de Deus. Havia um ritual, havia uma pompa, todos nós conhecemos o ritualismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Esses dias agora eu vi uma propaganda num desses canais em que a pessoa, era uma propaganda católica romana, em que a pessoa dizia o seguinte: muitos jovens católicos estão voltando a se admirar com a beleza da liturgia católica, com toda aquela parafernália que faz parte do catolicismo romano. Por exemplo, olhe para um padre e você verá que ele está com uma parafernália cheia de significados, uma batina, uma estola, muitas outras coisas. Cada elemento, coisas que estão ali fazem parte da liturgia católica romana. As paredes são hiperdecoradas, cheias de imagens, pinturas, vitrais. Algumas têm cúpulas. Tudo é algo belo de verdade, no sentido artístico. Então essa pessoa dizia o seguinte: os jovens estão redescobrindo a beleza do catolicismo romano, a pompa, a elegância. E ele convidava essas pessoas a conhecer mais, não ficar apenas no conhecimento exterior, visível da igreja, mas conhecer as doutrinas da igreja. E aí é a grande tragédia, irmãos. Porque conhecer a beleza exterior, as obras de arte, por exemplo, não é tão pecaminoso. Aliás, não é pecaminoso, não é tão nocivo, considerando apenas de lado as imagens de escultura, que em relação a Deus, não é tão nocivo você olhar para a beleza que há em uma catedral. É muito bem feita, bonita, a arquitetura. Então não há mal nisso. Mas quando você adentra para conhecer o que ela ensina, as doutrinas da igreja, irmãos, você está entrando, na verdade, em terreno perigoso. Muito perigoso. Em relação à ceia do Senhor, extremamente perigoso. Quando, na época da Reforma Protestante, houve toda a disputa e uma espécie de guerra, eu estou falando literalmente guerra religiosa, partidos e países que eram protestantes, como, por exemplo, a Suíça, que lutavam espada na mão contra países católicos romanos. Então, os exércitos brigavam numa disputa religiosa, pela religião.
Então, quando houve esse movimento, ficou delineada ali uma separação entre países que eram católicos, como, por exemplo, a Espanha, Portugal, outros países mais, e países que eram protestantes, especialmente os países que estavam na região da Europa mais fria, da Alemanha para cima. E aí começou então a discussão sobre as doutrinas da palavra de Deus. Os nossos pais batistas, passados 100 anos da Reforma, pouco mais de 100 anos da Reforma, ao escreverem a sua confissão de fé, e aqui eu peço que vocês lembrem do que os nossos pais escreveram na confissão de fé, no capítulo 30, sobre a ceia do Senhor. São 8 parágrafos da nossa confissão falando sobre a ceia do Senhor. Irmãos, cada um desses parágrafos, cada um deles apresenta o que a Bíblia ensina sobre a ceia do Senhor. Uma perspectiva bíblica correta. E na metade dele, o erro que era ensinado na época, e você traduz aí, catolicismo romano. Eles estão rebatendo a heresia que a Igreja Católica ensinava. Eles mostram, assim deve ser, não faça assim. E veja, em todos os 8 parágrafos da nossa confissão de fé, são apresentados inúmeros erros da Igreja Católica Apostólica Romana sobre a ceia do Senhor. Eu não tenho tempo de tratar com vocês sobre todos esses erros, porque eu não pretendo expor a nossa confissão aqui do púlpito, mas eu quero apresentar a vocês um dos erros que está relacionado, inclusive, a o que nós lemos em Hebreus 9. Inclusive, o texto de Hebreus 9 é um texto que a nossa confissão de fé, os nossos pais batistas, usaram como referência bíblica para o que eles estavam ensinando. E o assunto é a morte de Cristo. Uma única vez e para sempre, pelo perdão dos pecados. Enquanto que a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica ensina que em toda missa há um sacrifício de Cristo renovado. Ou seja, na perspectiva teológica da Igreja Católica Romana, toda missa, Cristo morre pelos pecados. Todas as missas, os elementos, lembrem, a Igreja Católica diz, é o verdadeiro corpo de Cristo e o verdadeiro sangue de Cristo. A Igreja Católica não admite que o sangue de Cristo representa, ela diz, o vinho é o sangue de Cristo. O pão, eles dizem, é o corpo de Cristo. Mas nós dizemos, o vinho representa, não é, mas representa o sangue de Jesus. E o pão, semelhantemente, representa o seu corpo. Então, veja, os nossos pais escreveram no parágrafo 2 o seguinte: nessa ordenança, Cristo não é oferecido ao Pai, nem qualquer sacrifício real é feito de modo algum para a remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, mas um memorial daquela oferta única de si mesmo, por si mesmo, na cruz, de uma vez por todas, e uma oblação espiritual de todo louvor possível a Deus por ela. De modo que o sacrifício papal da missa, como eles chamam, é a mais abominável injúria ao próprio único sacrifício de Cristo, a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Irmãos, que coisa maravilhosa nós temos aqui. Que extração de verdades bíblicas sobre o sacrifício de Cristo, sobre a ceia do Senhor.
E que refutação poderosa às heresias do Papa da Igreja Romana. Voltemos para a carta aos Hebreus, porque a Bíblia é inspirada. Eu não quero que vocês baseiem a fé no texto da nossa confissão de fé. Eu quero que vocês baseiem sua fé nas Escrituras. E aqui em Hebreus 9, como nós lemos agora há pouco, nos é dito que ele manifestou no fim do mundo uma vez, não muitas vezes, não frequentemente como sacerdote, mas uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. É exatamente isso que a nossa confissão está ensinando. Porque é isso que a Bíblia diz. Então, quando na missa da Igreja Católica é ensinado que um sacrifício está sendo oferecido naquele momento, e quando o sacerdote toma ali a hóstia, o vinho ele não dá para as pessoas, mas apenas a hóstia é distribuída aos fiéis, aquilo, na teologia da Igreja Católica Romana, é o sacrifício sendo refeito, repetido, Cristo morrendo de novo. Nossos pais disseram, isso fala contra a grandeza da morte do nosso Senhor Jesus. É uma injúria, disseram os nossos pais batistas, uma injúria abominável ao próprio e único sacrifício de Cristo. Porque a igreja está dizendo que aquele sacrifício por si mesmo e feito uma vez só não tem eficácia. Ele tem que ser repetido, renovado, feito de novo. Cristo morre de novo e morre de novo. Quantas vezes Cristo já morreu na Igreja Católica Romana? Isso é heresia, irmãos. Os nossos pais e os nossos mais antigos pais na Reforma se levantaram contra o erro, a mentira e a distorção da palavra de Deus. O que nós vamos celebrar agora há pouco, agora logo mais. Como diz a nossa confissão, não é um sacrifício. Nós não estamos aqui matando Jesus Cristo. Nós estamos fazendo um memorial do único sacrifício realizado e suficiente pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, para pagar a nossa dívida inteira. Nós estamos trazendo à memória o único sacrifício. Nós estamos rememorando aquele que um dia veio ao mundo, irmãos, e se ofereceu uma só vez pelos pecados, os nossos pecados, os seus pecados e os meus pecados. Não é uma repetição de sacrifício renovado, é trazer à memória. Irmãos, se você crer de todo o seu coração que naquela sexta-feira em que o nosso Senhor Jesus morreu no Calvário, os seus pecados foram ali também apagados, perdoados para sempre. Que gloriosa é a sua vida, irmão. Porque assim nós devemos crer. E sempre que nós nos reunimos aqui para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos dizendo exatamente isso. Os nossos pecados foram pagos, cravados, aniquilados no madeiro quando Jesus os carregou para sempre. Uma única vez. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o nosso Salvador,
Seja lembrado por todos nós, a sua igreja, as suas ovelhas, os seus eleitos. Seja lembrado como o autor, o consumador da nossa salvação pela obra da cruz do Calvário. Quando nós estivermos com o cálice do vinho e com o pão para comermos, você deve trazer à mente que a morte de Jesus Cristo, naquele dia, não hoje, não agora, mas naquele dia, 2000 anos atrás, foi suficiente, é suficiente, continua sendo suficiente, será suficiente para sempre, para a sua salvação e perdão de pecados. Livrem-se, irmãos, da mentira, do engano, pela palavra de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Temos a ceia do Senhor. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, com grande alegria e suplicamos ao Senhor pela sua graça mais uma vez. Deus, obrigado por nos dar Jesus Cristo, teu único Filho, que foi morto no Calvário em nosso lugar, pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, aquele que é limpo pelos imundos. Obrigado, Senhor. Que o nosso coração jamais esqueça tão grande sacrifício que foi feito por nós. Que venhamos render glória e louvor a Jesus Cristo pela sua obra tão maravilhosa. Obrigado, Senhor. Nos ajude agora a participar da tua mesa com santidade, com reverência e com espírito de gratidão. Em nome de Jesus. Amém.